Oi, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Para dar uma fazer a aula de revisão de conteúdo sobre arte na Idade Moderna, Renascimento, tá? Eu vou deixar minha tela do computador aberta, vou ficar aqui no cantinho aparecendo para a gente poder conversar e vou mostrar aqui as imagens para vocês. Assim também vocês já vão aprendendo um pouquinho como que é esse processo de pesquisa, quando a gente vai pesquisar a imagem, como que tem que fazer tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Bom, então nas nossas aulas nós conversamos sobre o que é Renascimento. Então, Renascimento é um movimento na Itália no início do século XIV, tá? Por que é importante a gente conhecer ele? Porque ele vai trazer pra gente grandes novidades, mudanças na econômica, social, né? Vai trazer grandes mudanças para o nosso nascimento. Ele é um movimento que traz as semanas e ele também é um movimento que vai dar valor a uma corrente filosófica chamada humanismo. O que é humanismo? É você olhar o ser humano, né? Você praticar as coisas a partir do seu olhar voltado para o ser humano e não para, por exemplo, como era na época, tudo sendo julgado através da religião. A arte, quanto mais próximas do real, melhor, né? Na questão de fisionomia, de aparência dos personagens. O Renascimento, ele vai na Itália, Renascença, lembra que durante a aula? Tá? E a gente tem perspectiva, né? Um desejo de perspectiva para vocês fazerem atividade de desenho. Por quê? Porque é no Renascimento que nasce essa técnica, a técnica que a matemática, a geometria começam a fazer bastante parte desse mundo da pintura. Outra coisa que a gente conversou também foi a questão do teatro na Renascença, né? Então a gente viu que na Renascença tem uma comédia de arte, Shakespeare, Gil Vicente. E essas peças de teatro também possuem a questão do humanismo, que é o quê? Que é você falar das questões humanas, dos problemas humanos, né, dos julgamentos humanos, e não só voltar para a religião como era até então na Idade Média. De Renascença italiana, a gente está falando de movimento artístico que ele aparece na arquitetura, na escultura, e as formas ele vai surgir, tá? E muito importante histórico depois o que vai nesse processo aí de construção, conhecimento, até mesmo conhecimento artístico. Vou colocar para você. Vou jogar só a câmera cá para eu poder digitar. É aqui para vocês a arquitetura do Renascimento, só para vocês verem como que é essa arquitetura, tá? Então, aquela comigo, mas eu mostrei o vídeo do jogo do Assassin's Creed, dos primeiros, né? Que nós temos o personagem chamado Ezio Auditore, que vai a Florença, e a Florença da Renascença. Então, a gente tem ali toda a parte da arquitetura e dos costumes de naquela época
sendo mostrado ali nos jogos, tá? Então esse jogo é muito legal, porque ele vai trazer pra gente a imagem tá? Então, essa é a igreja de Santa Maria del Fiore, que a gente já viu nas aulas, tá bom? É a principal igreja do Renascimento. E ela começou a ser construída no estilo gótico, ou seja, ainda durante a Idade Média. Depois, ela vai ser finalizada pelo Filippo Brunelleschi, que é um arquiteto, pintor, matemático, né? Porque naquela época eles eram um monte de coisa da Renascença. E ele vai essa igreja. No geral, a arquitetura da Renascença, ela é uma arquitetura que está ali preocupada com a simetria, o equilíbrio, ela tem proporções geométricas corretas. Então, tudo lembra bastante o que foi feito na cultura greco-romana. E tem a ver com essa questão do humanismo, por quê? Porque é a utilização desse conhecimento humano, explorar o conhecimento humano dado por Deus para ser explorado. Por isso que é uma época onde a gente tem grandes descobertas. Isaac Newton, que vai fazer estudo da gravidade, você tem Galileu Galilei, e também não é diferente, tá? Então, na arquitetura, nós temos a Santa Maria del Fiore como exemplo. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui no YouTube o jogo que fala bastante sobre essa época. Se alguém de vocês quiserem assistir gameplay desse jogo, é um joguinho do. E acho que é o 2, deixa eu ver. Vou colocar aqui esse Maria del Fiore. E é importante para a gente entender todo esse processo de construção artística. E os jogos de videogame, eles geralmente têm uma base histórica quando a gente pega esses jogos de RPG. Por isso que é importante, às vezes, a gente conhecer uma história. Então, essa igreja existe, essa cidade existe, Florença. Então, Laura, teve mais peço, tá? Então, na escultura, a é tá? Então, eles tentavam mostrar pra gente, então, podem olhar aqui na imagem, o corpo de Cristo, né? Toda essa parte do físico, tentando trazer pra gente toda essa parte mais
natural a realidade das coisas, tá? Eles são novidade, vamos falar desse jeito, tá? Trazer novidades, por isso que eu pedi a atividade. A gente vê em todas aqui. E, então, na hora que pesquisar, vocês forem pesquisar algum obras, pesquisa a palavra obras. E aí aqui embaixo, ó, vão aparecer todas as obras registradas do artista e que a gente pode observar. Eu não vou pegar nem a Mona Lisa, porque todo mundo conhece, e nem a Última Ceia, tá? Eu vou pegar essa daqui, que é a Dama com Aino. Muito, muito grande com essa questão do corpo, né? Então, as pinturas dele, conforme vão evoluindo, elas vão trazendo pra gente como que evoluiu a questão da luz, inclusive na Mona Lisa, é uma técnica onde você esfuma a distância dos objetos, né? Então, aqui nessas pinturas eram daqui é maior, isso é melhor. Essa de uma... E olha como ele trabalha o perfil. Como ele conseguia fazer tudo isso? Com os de perspectiva. Ah, mas você passou exercício. Tá? Aqui tá maior. Acho que essa daqui eu não tenho nenhuma grandona. Vou voltar aqui, vamos ver outra então. A questão da perspectiva nesse quadro, né? Então a gente tem a distância da paisagem, ela é feita mais esfumaçada do que a
imagem que está mais à frente, viva, tá? As cores também influenciam bastante na perspectiva, né? Então, tem aquele estudo que nos vídeos vocês viam que eles faziam aquele monte de linhas, eram também feitas para essa, mas aquele estudo é objeto, então isso era feito para que eles pudessem fazer. Então, tinha muito trabalho com a perspectiva, tinha muito trabalho assim, sabe, para você focar, você acertar a distância, para não ficar uma coisa esquisita. Então, a perspectiva é muito importante e muito importante da geometria, das formas. Só que para você, um artista, a gente não conversa. E coisa legal das pinturas do Renascimento são os temas. Porque eles vão começar a voltar a falar a pintura do Sandro Botticelli, que também é um pintor do Renascimento, né? E ele vai trazer pra gente essa pintura. Na pintura, a gente tem vários personagens da mitologia grega. A gente tem as ninfas, aí a formação em primavera. Aqui a gente tem o Cupido. Aqui a gente tem a cega, receber, dar, devolver e receber, alguma, eu não lembro agora, mas são as três graças, fazem parte da mitologia grega, né? Que é um ciclo, né? E por fim, Hermes, que era o deus da comunicação, o deus mensageiro, o deus que trazia as notícias. Então, basicamente, aqui é o que? É uma, a gente chama de alegoria, né? É uma pintura alegórica que se refere à estação da primavera, usando personagens da mitologia grega, aonde a primavera traz a boa nova, a primavera traz a mudança. E isso então, às vezes a gente não pode só olhar a figura, a gente tem que saber também de mitologia, de outras coisas para poder entender o que está sendo pintado também, não só com a geometria, muito. O que ele fazia? Quando ele ia pintar, ele pintava o fundo mais escuro, mais escuros, né? Cores mais escuras. E os justamente para trazer a sensação de perspectiva, de desenho em perspectiva, tá? E aí a gente tem essa noção, essa sensação de que eu estou vendo uma cena, uma fotografia, um retrato, né? Uma coisa quase realista. Tá? E o teatro, ele é basicamente outra forma de expressão artística que vai ser no Renascimento. Então, para quem fez o trabalho, viu que os autores como Shakespeare,
trote. São peças muito importantes para a nossa cultura também, e que também trazem uma grande reflexão filosófica. Vocês usam bastante essa questão do renascimento, da cultura renascentista. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ver em filosofia, estruturar a sociedade, né? A gente Maquiavel, um estudante político, né? Onde hoje muitos não iriam conhecer a obra do Maquiavel para entender política, por exemplo, tá? Então, não só a parte artística, então a técnica de distância, né, profundidade, como que eu crio essa técnica, como também para entender como que era a sociedade daquela época, o que que vai acontecer. E para a gente fazer ligações com os passados, com os tempos atuais, né? Porque o Renascimento ele vai buscar conhecimento lá na Grécia Antiga. Depois, no século XIX, as pessoas do século XIX vão retomar conhecimentos do Nascimento, né? Hoje, para a gente aprender a desenhar, eu preciso estudar Renascimento para entender como perspectiva, como criado o estudo da perspectiva. E aí, o interesse em fazer uma faculdade voltada para desenho, seja design, arquitetura, vai precisar entender desse período para entender como que eu vou fazer o desenho, como que eu vou fazer um projeto que nos grandes tipos de coisa com essas linguagens. Além disso, o Renascimento ele não ficou só na Itália, ele foi para outros lugares também. E ele foi, inclusive, para a Alemanha, para a França, para a Itália, nasceu lá, para a Espanha, para os Países Baixos. Então, eu tenho vários artistas da Europa que vão trabalhar a cultura do Renascimento. E outra coisa que eu pedi também para vocês buscarem é a questão da dança nesse período, né? A gente vai ver que as danças elas vão começar a aparecer e vão começar a ter uma importância dentro dos costumes. E ao longo de todo o século XIV, XV, XVI, né? A gente abre que era a dança dos mortos. A gente tinha as danças que eram feitas na corte, deles. É a época o carnaval de Veneza, uma festa italiana que é retomada ali na Renascença, ou seja, o carnaval, as pessoas tudo bem, tenham gostado do vídeo. Lembrem-se, na avaliação mensal, claro que está lá no documento que eu enviei para vocês, vocês vão responder até o dia 12. Passou do dia 12, eu travo com relação à avaliação bimestral. Eu mandei 3 imagens de 3 artistas, de 3 obras do Renascimento, para vocês fazerem a foto performance. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar aquela obra, lembra? Vocês vão tentar representar aquela obra. Aí você vai pedir para alguém da sua casa tirar uma foto para você, bem bonitinha, bem enquadrada. E quando você for me mandar, vai colocar a data, a pintura e do lado vocês vão colocar a foto de vocês. E aí vocês vão mandar para mim, tá bom? O vídeo
de revisão. Só que agora eu vou começar a gravar os vídeos e já vou mandar o link para vocês. Ah, não recebi o link. O que eu tenho que fazer? Entra no meu canal e vai na playlist da sua série. Então, se você é do 7º ano, você assiste a playlist do 7º ano. Se quiser assistir a dos outros também, fique à vontade. Conhecimento não quer demais. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda um e-mail ou perguntem nos grupos de Facebook e WhatsApp que eu vou tentar resolver. E até mais.